você diz, estamos concluindo ou para terminar, ou irmãos, estou terminando ou estou concluindo, mais 5 minutos. É a senha para você terminar o seu sermão, concluir a sua mensagem, a sua pregação. O que é que tem que ser o sermão, a conclusão? Ela é um resumo do sermão, é uma recapitulação e reafirmação dos argumentos apresentados. Vou voltar a falar do meu exemplo pessoal, tá? É o que eu posso citar. Eu, normalmente, nas minhas mensagens, quando eu vou concluir, eu trago de volta para a igreja as minhas divisões. Então, irmãos, para fazer isso, a gente tem que fazer assim, a gente tem que fazer assado, e a gente tem que fazer do outro cozido também, né? Então, eu recapitulo, né? Trago de volta os meus 3 pontos, os meus 4 pontos, os meus 2 pontos, seja lá quais foram as divisões que eu adotei, tá? E eu geralmente também trago as minhas proposições, as minhas ideias enfáticas no final. Não que eu tenha pregado de forma indutiva, né? Mas eu afirmo, né? Trago a minha afirmação enfática, né? No final do sermão, para fortalecer aquela argumentação, para fortalecer, reafirmar, né, reafirmar os argumentos, para fortalecer o meu argumento, a minha ideia principal. Durante a conclusão, né, dependendo da forma, do tipo de sermão, você pode fazer um convite. Então, se é um sermão de consagração, né, aquele que chama, né, pessoas para a obra, né? Você está no culto de missões lá, no outro culto de jovens, se você jovem quer hoje, né, tomar uma posição diante de Deus, você quer ter essa nova situação de vida, você quer se consagrar ao Senhor, né? Então vem aqui à frente para a gente fazer uma oração. Ou você está lá no culto missionário, você que deseja ser um missionário, deseja entregar a sua vida a Deus na obra de missões, vem aqui para a gente orar, para a gente. Ou se é um sermão evangelístico, você que quer aceitar a Cristo como seu Salvador, né? Venha para que nós possamos orar pela sua vida. Então, dependendo do contexto, do tipo de sermão, né? Você pode ali também, dentro da sua conclusão, fazer um convite, ok? Vamos lá. Agora, ilustrações e aplicação, que nós vamos trabalhar, que são 2 situações que não são elementos do sermão, ou seja, eles não têm que estar obrigatoriamente dentro do sermão, mas que são importantes que tem, tá? Então, para revisar, quais são os elementos do sermão? O elemento do sermão é o texto, é o título, né? É a sua proposição, o seu corpo, que são as suas divisões e subdivisões. Ele tem uma introdução e uma conclusão, ok? Esses são os elementos do sermão. A ilustração é um elemento do sermão? Não, ela não é um elemento do sermão, mas ela é um recurso que pode ser utilizado, ok? Então ela não é um sermão, você não precisa, toda pregação que você vai fazer, você tem que fazer uma ilustração. Não, uma ilustração, ela não é um elemento do sermão, ela é um recurso. Todo sermão tem que ter título? Sim. Você não precisa, você não é obrigado a expor o seu título. Todo sermão tem que ter texto? Sim, né? Irmão Galdino, existe sermão sem texto? Não, né? Então, todo sermão tem que ter um texto, todo sermão tem que ter um título, todo sermão tem que ter uma proposição? Sim, tem que ter uma ideia central, a ideia principal que você vai expor. Todo sermão tem que ter divisões? Sim, é o corpo do sermão. Todo sermão tem que ser subdivisões? Não, nem sempre. Você pode fazer um sermão sem subdivisões, só com divisões. Mas a subdivisão, ela é um elemento do sermão, tá? Todo sermão tem que ter introdução? Sim. Ela tem que durar 20 minutos, irmã Samara? Todo sermão tem que ter uma conclusão? Sim. Eu posso dizer 10 vezes que eu estou terminando? Então esses são os elementos do sermão. Ilustração é elemento do sermão? Não. Ela é um
Recurso, tá? Então, o uso de ilustrações pode ser valioso, pois torna mensagens espirituais mais acessíveis para a compreensão. Quem é que usava ilustrações, meu povo? Jesus, né? Jesus falava em as parábolas, nada mais são do que ilustrações, né? São formas de nós falarmos de maneira simples, né? Demonstrar através de mensagens cotidianas, de mensagens comuns, demonstrar através dessas mensagens uma realidade espiritual. Jesus diz assim: se eu falo das coisas da terra e vocês não entendem, imagine se eu vos falasse das coisas celestiais. Então, se Jesus chegasse pregando, igual Natan, né? Se Jesus chegasse pregando, né, coisas do céu, falando das maravilhas do céu, porque o céu é assim, o reino é assim e tal, as pessoas iam ficar perplexas, né? Iam ficar confusas, não iam entender o que Jesus está falando, porque isso não faz parte da realidade delas. Jesus via do céu, ele sabia, entendia como era o céu. As pessoas não. Então o que é que ele faz? Ele usa as parábolas, ele usa as ilustrações para, através delas, demonstrar mensagens espirituais e fazerem com que elas se tornassem mais acessíveis para a compreensão das pessoas. Uma dúvida, sim, nos meus sermões que eu já preparei, nos pontos eu boto subtemas assim. Quero saber se pode botar esses temas em pontos, né? Por exemplo, primeiro ponto, às vezes eu boto aquele tema também nos pontos, entendeu? Dentro do tema principal, eu vou dividindo alguns temas nos pontos. Não sei se tu já prestou atenção. Pode ter. Nas Pode vezes ter que eu divisão. preguei. As divisões, elas não podem fugir do tema. Se eles estão dentro do tema, dentro da sua ideia. Porque às vezes no primeiro ponto, no primeiro ponto, aí eu vou falar sobre isso. Aí às vezes eu boto aquele tema no primeiro ponto já combinando com o... Sim, ele está dentro do eu só estava na dúvida se podia ou não. Isso mesmo. A ideia é exatamente essa. Vamos lá. Então, na ilustração, ela é importante, pois torna mensagens espirituais mais acessíveis à compreensão. A ilustração ajuda o ouvinte a visualizar conceitos abstratos e compreender melhor as escrituras. Então, ideias que para nós são inacessíveis, aí, como é, Galdir? Inacessíveis, né? Que são maravilhosas demais, são complexas demais, né? São inalcançáveis à nossa mente humana, né? Como o Paulo disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais foi no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam. Não dá para pensar nessas coisas, né? Paulo diz assim: eu fui no terceiro, não, eu conheço alguém que foi no terceiro. Hã? Inaudível, né? Eu conheço alguém que foi no terceiro céu, mas eu não posso falar o que ele viu, porque se eu falasse aquilo ia dar certo, ele não entendeu. Né? Mais ou menos isso que ele diz. Então, é você trazer um conceito abstrato, incompreensível, que não é fácil de ser compreendido, trazer de uma forma mais perceptível, mais compreensível para a sua audiência. Né? Ilustrar é trazer uma melhor compreensão da escritura para a sua audiência. Por que usar ilustrações? Porque ela esclarece, ou clareia, ou traz claridade para conceitos. Né? Você faz com que conceitos que a princípio pareçam mais complicados, mais complexos, mais difíceis, faz com que eles se tornem mais claros, mais fáceis. Você coloca luz sobre eles, né? Jesus fala que nós não devemos pegar acender uma candeia e colocar ela, né, escondida, debaixo do alqueire. Então você tem que colocar ela, né, lá em cima, onde ela pode iluminar. Então, quando você faz uma ilustração, você está fazendo isso pela sua audiência. Você está colocando luz, né, em alguma coisa que pode estar obscura. Ela facilita a aplicação, tá? Ou seja, ela faz com que as pessoas compreendam melhor e facilita elas a aplicarem aquele conceito, aquela ideia. Ela gera engajamento, porque ela faz com que as pessoas tenham desejo, né, de compreender mais, de aplicar mais aquela verdade, aquela ideia que você está expondo. Ilustração aqui, uma história,
para ilustrar um conceito, para ilustrar uma ideia, e você falar no contexto lá do Rio Grande do Sul. O cearense vai entender? Não vai. Se você vai falar e falar de uma história, de uma ideia que tem lá na China, a gente vai entender? Então, a ilustração, ela tem que ter relevância cultural. Ela tem que estar relacionada com o contexto em que as pessoas vivem. Se você for falar alguma coisa, irmão, aí tinha lá, vai contar a história, você vai falar lá no canal da Avenida C. Quem mora aqui no Ceará sabe o que é o canal da Avenida C, sabe? Mas se você falar, lá, se você chegar lá em São Paulo, lá no canal da Avenida C, que Avenida C é essa? Onde acha isso? Então você não vai entender. Então você tem que trazer relevância cultural para a sua audiência. Ou seja, você tem que entrar dentro do contexto cultural das pessoas que estão lhe ouvindo. Tá? Você não pode trazer histórias que estejam fora do contexto daquelas pessoas. Senão você vai, ao invés de se fazer mais compreensível, você vai tornar mais difícil a sua compreensão. Agora, a aplicação. A aplicação é um elemento do sermão? Sim. Mensagem e não aplicá-la é semelhante ao homem imprudente, tá? Então faz parte da missão do pregador incentivar a sua audiência, a sua congregação, a sua igreja, a colocar em prática, ou seja, a aplicar aquela mensagem que está sendo pregada, tá? Tiago disse que o homem que ouve as palavras, ouve o Evangelho, ele não pratica, é semelhante ao quê? Um homem que sai do espelho. A uma onda que vai e que volta, ou ao homem que se olha diante do espelho e quando sai esquece do seu próprio rosto, tá? Então por isso é tão importante aplicar a mensagem. Aplicar a mensagem é um passo fundamental na jornada espiritual. É importantíssimo para a nossa jornada espiritual que nós apliquemos aquilo que nós ouvimos, né? Através dela, da aplicação, temos que ter uma vida de reflexão na palavra de Deus. Eu e você temos que ter uma vida de adoração. Eu e você temos que nos dispormos a sermos missionários. Eu e você temos que ser caridosos, sermos hospedeiros, bons hospitaleiros, né? Então faz parte da função do pregador incentivar a sua audiência a aplicar a mensagem, inclusive dando para elas o caminho, dizendo como, não só dizendo que você tem que fazer, mas dizendo como fazer, tá? Ele próprio também, ele tem que se colocar. Como aplicar a mensagem? Então, sugestões que o pregador pode dar à igreja. O pregador tem que incentivar a igreja a estudar e refletir sobre a palavra de Deus. O pregador tem que incentivar a igreja a uma vida de oração. O pregador tem que incentivar a igreja a uma vida de obediência, a uma vida na comunidade da fé, ou seja, a congregar, né? Porque é na congregação, na vida congregacional, na vida em comunidade, que nós exercitamos, né, os conceitos, as doutrinas. Como é que você vai exercitar o amor se você não tiver um relacionamento com os seus irmãos? Né? Como é que você vai exercitar a prudência, a paciência? Todos os conceitos, né, que você aprende dentro da sua vida cristã, dentro da sua ideia de cristandade, de cristianismo, se você não estiver dentro, inserido em uma comunidade para aplicá-lo. Tanto a comunidade de igreja, principalmente, mas também fora do seu trabalho, na sua casa, no seu lugar de estudo, seja ele qual for. Então, o pregador ele tem que incentivar a igreja, a sua audiência, a viver uma vida na comunidade da fé, inserido dentro da sua comunidade de fé. O pregador também tem que incentivar a igreja a se autoavaliar
e há também se corrigir. Há uma vida de autoavaliação e de correção. Não é só na ceia não, viu? Porque a gente costuma ler o texto da ceia, né, para fazer uma